Sabe, quando a gente fala num sistema de saúde justo para todo mundo, o que isso quer dizer na prática? Hoje, a gente vai mergulhar no coração do SUS para entender um dos seus princípios mais fundamentais, a equidade. E vamos ver que para essa justiça acontecer, tudo depende de como a gente valoriza as pessoas que cuidam da nossa saúde. Então, para a gente entender isso a fundo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a diferença entre igualdade e equidade. Depois, como a equidade ganhou força no SUS, qual a base do sistema, os desafios de financiamento e, por fim, por que cuidar de quem cuida é a peça-chave de tudo isso. Para começar, vamos direto ao ponto. Tem uma distinção super importante que é a alma do SUS. A diferença entre tratar todo mundo igual e tratar todo mundo com equidade. Olha, a ideia de igualdade é bem direta, dá a mesma coisa para todo mundo. Já a equidade, a equidade é mais inteligente. Ela entende que as pessoas são diferentes e precisam de coisas diferentes. É dar a cada um exatamente o que precisa para que todos tenham a mesma chance de ter saúde. No fundo, a equidade é isso, uma ferramenta para a gente alcançar a justiça de verdade. Porque, vamos combinar, aplicar a mesma régua para realidades completamente diferentes pode acabar, na verdade, criando mais injustiça. Tá, a teoria é linda, mas aí vem a grande pergunta. Como é que um sistema gigantesco e universal, como o nosso SUS, consegue tirar esse princípio do papel e aplicar no dia a dia de um país tão diverso quanto o Brasil? A resposta começa a aparecer quando a gente olha para a própria história do SUS. A equidade não foi sempre o foco, mas ela foi pouco a pouco se tornando uma preocupação central. E olha que impressionante a evolução dessa ideia ao longo do tempo. Em 1992, a palavra equidade mal aparecia nos debates nacionais. Aí ela vai crescendo, crescendo, até que em 2011, vira o tópico número 1 da discussão. Isso mostra uma mudança de mentalidade gigantesca. Ok, então, se a equidade se tornou o grande objetivo, qual é o principal motor para a gente chegar lá? A resposta está na fundação do sistema, na base de tudo. Essa base é a Atenção Primária à Saúde, a famosa APS. Ela é a pedra angular do SUS. E o seu modelo principal, a Estratégia Saúde da Família, é justamente o que leva o cuidado para dentro das comunidades, tentando aplicar esse princípio da equidade cara a cara com as pessoas. Só que políticas e estratégias são só o plano no papel, né? Para a equidade sair do discurso e virar realidade, ela depende totalmente das pessoas que estão lá na ponta, na linha de frente. E é aí que a gente encontra um problemão. A realidade desses profissionais é de uma pressão imensa. Estamos falando de contratos de trabalho precários, uma rotatividade altíssima, desvalorização. São desafios que minam a capacidade deles de oferecer um cuidado contínuo e de qualidade. A consequência disso é um efeito dominó bem claro. Condições de trabalho ruins geram um entra e sai de profissionais e isso quebra o cuidado que chega na população. A conclusão é inevitável. Não existe equidade na saúde, sem estabilidade e valorização para quem cuida. E essa fragmentação toda não acontece por acaso. Ela tem uma raiz bem mais profunda num dos maiores desafios históricos do SUS, o financiamento. Olha só este dado. O gasto público por pessoa com saúde no Brasil é de apenas $474. É um número que, por si só, já é bem baixo. Mas quando a gente coloca esse número em perspectiva, comparando com outros países aqui da América Latina, o subfinanciamento fica ainda mais gritante. Mesmo com a nossa Constituição garantindo um sistema universal, na prática o investimento ainda é muito baixo. E o mais curioso é que o problema não é nem o valor total que o país gasta com saúde. A questão é a divisão do bolo. A fatia que vai para o sistema público, que atende a grande maioria dos brasileiros, é desproporcionalmente pequena. E tudo isso nos leva a uma conclusão que é talvez a mais crucial de todas. Se a gente quer um sistema que ofereça um cuidado justo e com equidade, o primeiro passo, sem dúvida, é cuidar de quem oferece esse cuidado. O caminho para fortalecer o sistema é bem claro: garantir contratos estáveis, criar condições para que os profissionais queiram ficar nos seus postos, implementar políticas que valorizem de verdade essa turma e, claro, investir sempre na qualificação das equipes. São passos essenciais. No final das contas, é isso. Todo o princípio da equidade, tão bonito no papel, repousa sobre os ombros de uma força de trabalho que precisa ser apoiada, estável e valorizada. Sem isso, a equidade não passa de uma boa intenção.
E assim, a gente termina com uma pergunta que vai além da política e da gestão. Uma pergunta para todos nós. Como é que a gente, como sociedade, pode ajudar a construir um sistema de saúde que finalmente cuida de verdade de quem está lá todos os dias cuidando da gente?